Takmış koluna elin adamını, beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzında sakızı şişirip arsız patlatıyor. Biz böyle gördük babamızdan, ele güne rezil olduk. Pessoal, olá leitores do canal, eu estou voltando aqui com mais livro, dessa vez de terror, Drácula. Drácula de Bram Stoker, que é, né... Bom, gente, sem mais nem menos, Drácula, Vampiro da Noite. As emoções que me atingem, que eu estar falando aqui de Drácula. Gente, esse é o vampiro tradicional. Essas unhas perfeitas, né? Demais. Eu até queria fazer uma imitação com as minhas, mas deixa eu pra lá. Bom, quem me conhece sabe que eu sou fanática por vampiros, né? Vampiros, seis da noite, lobisomens, espíritos, anjos decaídos. Eu tô lendo agora um livro de anjos decaídos. Qualquer tipo de coisa relacionada ao sobrenatural, bruxos, qualquer coisa assim, eu tô lá, certo? Se vocês quiserem me indicar algum tipo de livro aí sobrenatural que eu não tenha lido, só indicar, tá? Eu tô louca procurando aí vários tipos de livros de vampiro que eu sempre leio. Bom, pessoal, isso aqui é uma obra de Bram Stoker, né? Ele se baseou no fabuloso húngaro do século XVIII, né? Para criar a história do Conde da Transilvânia. Bom, vai se tornar o típico, né, vampiro da noite. Bom, para começar, vou falar um pouquinho assim da edição, tá? Com vocês. É uma série de ouro, né, na verdade. Temos aqui, edição 17. Martin Claret é a edição, o nome do tipo de edição. Nós vamos ter, é um livro um pouco pequeno, sim, pequeno. Eu gostei bastante da edição dele, que tá um pouquinho. Aqui tem uma parte que vai ser dentro do diário do Jonathan, né? Bom, já vamos entrar. Pessoal, é o seguinte, na verdade isso aqui é como se fosse um diário de um moço, a princípio do Jonathan Harker, que ele quer conhecer o Drácula. Então, eu vou até ler essa partezinha pra vocês, que é a parte A, que eu gostei bastante dessa parte e que me fez comprar o livro na livraria. Bom, o que me fez comprar o livro na livraria primeiramente foi só de eu ter lido Drácula aqui, Vampiro da Noite, as unhas, o sangue assim escorrendo, já fez eu pirar, né? Essa parte preta aqui, essa parte negra. Ai, gente, para tudo! Para tudo! Eu cheguei em casa, eu queria comer as páginas. Então, aí você tá lá, gente. Eu só tô trabalhando. Página do diário de Jonathan Harker. Quando o conde se inclinou sobre mim e suas mãos me tocaram, não pude reprimir o arrepio. O conde recuou, evidentemente notando aquilo, e com uma espécie de sorriso repugnante. Aí, dentro dessa parte, vai falar das presas do Drácula. Eu assim, nossa, gente, vida, nossa, demais. Então aqui, pessoal, nós fizemos uma parte assim, diário do Jonathan Harker, né? Ele vai anotando dia por dia o que se passou quando ele chega no castelo lá em Transilvânia e tal, como é que é, como que são os hábitos junto com o Drácula e tal, então, aquela coisa. Então esse livro vai estar falando certinho, né, sobre o Drácula, sobre esse vampiro da noite.
E é uma narrativa assim super tranquila, bem rápida de se ler. E, gente, eu tenho mil coisas, assim, se eu fosse falar tudo desse livro, eu estaria, tipo, ficaria 1000 anos aqui falando. Mas eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre a questão dos vampiros, tá? Bom, comparar, né, esse livro aqui com livros de vampiros novos, tá? Então nós vamos ter Crepúsculo, a saga Crepúsculo, o Diário de um Vampiro, que na verdade é uma série que também tem de livros e, né, deu mais pra mais, mais pra menos, que dá pra você também, é tipo Sessão da Tarde, que dá pra você ler uma tarde e tal, que é mais entre adolescentes, sempre vai estar mais adolescentes, esses vampiros mais novos, como no caso do Crepúsculo, por exemplo, nós podemos notar que os vampiros, eles brilham no sol. Então, vamos voltar um pouco, ó. Nesses aqui, os vampiros, imagina, brilham no sol? Não, eles não brilham no sol. Tá, e além deles não brilharem no sol, né, nós também temos toda aquela questão de morcego, de virar morcego. No Crepúsculo nós não temos isso, né? Só tô comparando obras de agora, obras do passado. Temos também os livros da Anne Rice, que também fala de um vampiro um pouco tradicional, né? Eles se queimam no sol, né? Esses vampiros tradicionais, eles queimam no sol, não brilham no sol, graças a Deus. Então, os tradicionais, eles queimam no sol, eles morrem à luz do sol. Dependendo, varia muito de cada edição, de cada tal. Nós temos aqui, por exemplo... Opa! Ai, caiu tudo, gente. Meu Deus. Deixa eu ver, depois eu pego. Nós temos também os livros da Richelle Mead. Tem mais o resto da coleção ali, mas aqui não dá pra catar aqui, tá difícil. É Laço de Sangue, da Richelle Mead, que é um livro de vampiros, tá? Da editora seguinte. Nesse livro aqui, os vampiros dela são bem diferentes. Ela também escreveu a Academia de Vampiros, né? Eles são os moróis, estrigóis. Nós temos vários tipos de vampiros aqui. Eles são um pouco diferentes daqueles tradicionais, mas também não são que nem no Crepúsculo, tá? Eles também um pouco diferentes. Então, nós temos vários tipos de literatura vampiresca. Nós vamos ter também Memórias de um Vampiro. Na verdade, é uma coletânea, são 4 livros, é uma saga. Uma saga que fala de vampiros, né? Então nós vamos ter diversos tipos de livros que vão falar de vampiros. Hoje em dia o que mais tem, né? Deu muito ibope, ainda mais quando saiu o Crepúsculo. Todo mundo nos alvoraços, tipo, ai, todo mundo ama vampiro, meu Deus! Aquela coisa de amar vampiros e deu muita fama. Vampiro, ser sobrenatural, dá muita fama pra quem tá escrevendo, como vocês podem perceber. Mas é bem legal você fazer uma crítica em relação aos vampirismos que andam surgindo por aí. Tem muita coisa nada a ver na literatura vampiresca e que os leitores leem e deixam, né, passar. E eu não deixo passar porque eu leio, né, com o intuito de ler e de mudar alguma coisa, tá? Eu acho que como são seres que, né, não existem, assim dizendo, então você pode criar o que você quiser, né, de como você quiser que esses seres sejam, certo? Então o meu vampiro pode brilhar ao sol, ele pode não brilhar ao sol, ele pode ser lindo, ele pode ser horrível, ele pode ser branco, mas é legal você preservar a imagem do vampiro branco, pálido, beleza, entendeu? E não mudar muito esse esquema, porque fica meio esquisito, sabe? E aí você vai ler um livro e o vampiro é negro. Não, não é preconceito, gente, pelo amor de Deus, não é racismo, não sou racista, não é isso. Mas vamos preservar aquele vampiro tradicional. Pode até mudar alguma coisa, mas tem algumas coisas que não dá, tipo, como é que ele vai ter cor se ele não tem, basicamente,
né, uma estrutura genética assim formada, né? O sangue dele é dos outros, na verdade. Ele chupa sangue, né? Então, você não vai colocar que o vampiro come, né? Fica meio estranho, sei lá. Então, tem umas coisas assim que eu não dou, eu não topo, sabe assim? Tem uma coisa estranha assim que eu, na literatura vampiresca, não curtiria. Mas, em geral, que, né, vier vampiro, sempre é bom estar analisando. A gente pode estar fazendo um tipo de conversa, a conversa do terror, aqui na YouTube. Eu acho que eu vou até programar um dia para fazer a conversa do terror na YouTube, que é a conversa sobre esses livros vampirescos. A gente fazer um levantamento, um estudo sobre os diversos tipos de vampiros, assim, se divertir com isso, porque vampiros são divertidos, né? Quem já leu o Almanaque do Crepúsculo, que vai estar explicando certinho essa questão, né, dos vampiros do Crepúsculo. Eu acho que, na verdade, o Crepúsculo não é que ele é um livro, uma saga ruim, é que o filme que estragou. Porque a atriz que fez o papel de Bella, ela é muito, desculpa, sonsa. Então ela ficou muito assim, sabe? Tá certo que a Bella do livro, realmente, né? Meu Deus, ela é bem fechada e tal, ela é antissocial, aquela coisa. Mas ela não é tão chata assim. No livro ela é mais legal. Ela é interessante. Se você for analisar a Bella a fundo, você vê como ela é interessante. Não no filme, pelo que eu percebi. Mas ela é bem interessante sim, pessoal. Bom, então agora aqui eu fiz uma análise das literaturas vampirescas pra gente conseguir voltar aqui pro nosso Drácula, que é o pai dos vampiros. Na verdade, é considerado o pai dos vampiros. Por que ele é o pai dos vampiros? Porque na mitologia, né, foi dele que começou, né, a questão do vampiro. Então, ele seria o pai dos vampiros, certo? Por assim dizer. Fica meio complicado, né, você generalizar, porque nós temos diversos tipos de clãs em vários tipos de livros. Mas falando do Drácula em si, eu considero um vampiro assim, que eu vou dizer, a característica do Drácula seria uma característica, né, que tanto do Drácula como dos vampiros que autores mais clássicos escreveram, é uma característica antiga, tipo, eles fogem da cruz, do alho, né? Como não sabemos nada se realmente essas criaturas existiram, nós não podemos afirmar algo do gênero, certo? Mas eu acredito que realmente essas criaturas da noite sejam bem parecidas com o nosso pai vampiro, o nosso Drácula. Então, sei lá, sabe, essa questão, assim, toda essa questão de dormir no caixão, tudo isso, essa tradição, né? Pode ser que não seja o tradicional. E eu curto muito esses autores que querem mudar o tradicional, que querem mudar essa mesmice. Eu gosto de gente assim, ficou muito legal. E eu apoio esse trabalho, esse incentivo. E a gente podia fazer um torno, né, desses livros de vampiros, que é bem interessante estar analisando. Depois eu falo algo, que é bem interessante estar analisando esses livros, a gente se divertir. Porque a gente fala de vampiro, a gente pensa, nossa, é uma análise, né, de todos os tipos de livros de vampiros, de como que eles, né, interagem, como que eles são. Quem já leu Entrevista com o Vampiro, Anne Rice, assim, é cansativo, é um pouco, mas ele vai estar falando ali, né, como que foi a experiência dele, a primeira vez, né, a gente vai falar também a breve segunda vida de Birtúnir, né, que é uma continuação da saga Crepúsculo, na verdade. Birtúnir é a menininha, né,
Então a gente vai falar assim, vai ver aquela dor, aquele sofrimento do vampiro. Eu gosto de livro assim, que, né, tá falando da dor, daquela sede que eles têm. E eu gosto de livro assim, que fala da sede do vampiro. Aí, sei lá, coisa boa. E quem já assistiu, né, O Príncipe das Trevas, Drácula, O Príncipe das Trevas, ele é um Drácula mais bonito, ele é loiro. E, gente, desculpa, mas ele é muito mais bonito. Eu achei ele lindo, tá? Sem mais nem menos. E esse Drácula aqui já, não sei, né? Mas O Príncipe das Trevas é um pouco diferente a versão. Mas o bom também dos livros de vampiro é que, principalmente o Drácula, vai falar das várias reencarnações que eles veem as pessoas passando, né? Tudo que eles... A vivência deles com a humanidade, o que eles aprenderam com esse tempo todo. É muito interessante você ler livro de vampiro, porque muitas vezes o livro de vampiro vai mostrar a história, né? A história daquele país, a história daquilo, a história daquilo outro. E é muito interessante, a gente aprende muita coisa nos livros de vampiro. É por isso que é bom ler, porque você vai assimilando os conhecimentos e você vai, né, retocando as passagens. E esse é o lado efetivo, o lado bom, o lado positivo da leitura. É esse lado que muita gente não desenvolveu, de assimilar conhecimentos, porque ela simplesmente não tem esse tipo de conhecimento para ela conseguir assimilar, correto? Então, assim, eu acho que sobre vampiros, sobre Drácula, sobre essa obra-prima de Bram Stoker, acho que nós já estamos bem quitados aqui. Deixa eu ver o que mais. Acho que eu não tenho mais nenhuma frase assim que eu queira falar pra vocês, tá? Porque tem algumas frases que podem dar spoilers, então eu costumo de não citá-las. Mas eu tenho minhas frases favoritas do livro de Drácula, tá? Na verdade, um diário, né? Vai estar falando sempre assim: agora são 5 horas da tarde, para tal pessoa, do diário de tal, tá? Então, assim, acostume-se, tá? É estilo diário esse livro aqui. Eu comprei na livraria Book Coffee de Dayatuba, então não tem como falar explicitamente. Eu paguei 17 e pouco, eu acho. É uma livraria mesmo que eu comprei. Gente, eu gostei muito, como vocês podem perceber, eu gostei muito desse livro. Mesmo ele tendo forma de diário, tá? Tem diários que são chatos, mas esse diário ficou o máximo, eu gostei muito, muito mesmo. E é isso aí, pessoal. Acho que se vocês quiserem falar mais alguma coisa comigo, é só ir lá no Facebook, Luz Press Polegato. Bem, vou repetir. Mande-me uma mensagem dizendo: olha, eu sou tal pessoa que te conheço lá, né, do canal, tal. E fale mais sobre se vocês estão gostando dos meus vídeos. E até mais vídeos. Tchau! Se inscreva no canal.